Olá, bom dia a todos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Louvado seja pela palavra ministrada pelo pastor Euclides nessa manhã, onde nos faz refletir sobre nosso alicerce, onde nós colocamos nosso alicerce, nossa vida, está na rocha ou na areia, e que o Senhor nos dê discernimento para que possamos sempre estar na rocha, para enfrentar as dificuldades do dia. O tema que nós vamos estar falando nessa manhã é sobre alienação. Temos alguma influência e significa alienação significa não estar alheio às coisas que acontecem. Nós estamos sendo cometidos por uma situação que a gente tem orado, né? Que tem sido inusitado para todos nós. Tivemos aí, infelizmente, o acréscimo de número de mortos. Estamos tendo problemas também climáticos, né? Nós fomos acometidos, principalmente no nosso estado, por um ciclone. E muita gente teve danos materiais, né? E algumas pessoas perderam a vida. Isso nos entristece. E o que nós melhor podemos fazer é estar orando por todos nós, né? Orando para o nosso povo, para que a graça e a misericórdia de Deus permaneça sobre nós, permaneça nos dando discernimento. Eu confesso a vocês que a minha crença é o seguinte: eu não vejo que foi da vontade de Deus nenhuma calamidade, mas sim a vontade permissiva de Deus. A chuva cai sobre os justos e injustos, cai sobre todos, nós precisamos ter a esperança em Deus, apesar dos dias maus. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê condições de enfrentarmos esses dias que nós não temos controle, situações que fogem ao nosso controle. Então que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, continue falando conosco. Eu assim faço em nome de Jesus. Amém. O texto-chave nosso é Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, esse ir de Jesus mostra uma total preocupação com pessoas. Vão e influenciem pessoas. Vão e se posicionem com relação às pessoas. Tenham uma mensagem para dar às pessoas. Então, no nosso cerne do cristianismo, não há alienação. Pelo contrário, há envolvimento com pessoas. E nas causas que envolvem essas pessoas. Tá? Então, quando nós falamos de mentalidade cristã, e esse é o tema, nós podemos olhar nas Escrituras e vermos bem claro isso. Né? Jesus nos orienta assim, a nos posicionarmos, né? A sermos vistos como alguém que é discípulo de Jesus, que se identifica com Jesus. Dá para entender? É claro isso, né? Então, nós estamos falando consequentemente sobre esse tema. Esse tema vai, toda vez, principalmente do autor, do John Stott, no livro Mentalidade Cristã, ele vai enfatizar isso. Essa questão que nós temos um papel. Né? E a gente olhar para as Escrituras, essa é a ponte que quero fazer, que as Escrituras vão deixar claro isso. Né? Jesus vai falar conosco, mas falar com uma orientação ativa. Nós temos algo a mostrar, algo a fazer nesse mundo que vivemos. Ok? Dizer sou alienado significa não consigo mais me relacionar com a sociedade. E o que ainda é pior, não há que eu possa fazer. Isso é ser alienado. Né? Achar que tudo que está à nossa volta não tem a ver conosco. O problema não é nosso. Não temos influência alguma sobre isso.
porque não pertencemos a este mundo. Né? Isso é uma forma errônea de acreditar. Nós não passamos de espectadores de uma situação em desenvolvimento, sobre a qual nos sentimos completamente incapazes de influenciar. Isso é alienação. Não tem o que fazer. Né? Para mim, é uma tristeza que muitos cristãos se deixem contaminar pela alienação. O pessimismo cristão é historicamente infundado. O testemunho conjunto da história e das escrituras revela que o povo cristão tem exercido uma influência enorme na sociedade. Não somos impotentes, as coisas podem ser diferentes. E isso é claro, se nós olharmos a história da igreja, a gente percebe sim a influência do cristianismo. Se nós olharmos no sentido macro, né, da própria questão mundo cristão, nós podemos ver que o Ocidente, né, o mundo, temos o Oriente e o Ocidente é cristianizado. Então o Ocidente temos a marca do cristianismo no Ocidente. Tanto a liberdade de expressão, a liberdade de culto e a liberdade de ação. Então nós temos inúmeras instituições que levam esse recado, né? Que levam essa mensagem de Cristo e da influência que Cristo causa na vida das pessoas. Né? Começar pela salvação de Jesus. Tá? Então, não dá para dizer que somos alheios. Não. Olharmos para a história do cristianismo e para as escrituras, não há alienação do ser cristão, do discípulo de Jesus, com a sociedade que está à sua volta. Isso é muito claro nas escrituras. Tá? Então tem um texto muito conhecido que é o Sal e Luz, né? Sal e Luz no Mundo. O texto está em Mateus 5, 13 a 16. É um texto que está inserido no sermão, conhecido Sermão da Montanha, tá? Sermão do Monte, onde Jesus vai nos ensinar vários outros temas relacionados ao lugar que vivemos, né? Ao contexto que vivemos. Né? Jesus vai falar sobre a questão da ajuda aos necessitados, vai falar sobre oração, né? Vai falar sobre preocupação sobre a vida, né? O julgamento ao próximo. Então tem vários temas relacionados ao nosso próximo, né? Ao nosso contexto. E é claro isso, e esse é um texto que eu gosto muito também, porque é muito simples. E essa simplicidade de Jesus mostra uma sabedoria enorme, que é um privilégio nós termos ao nosso alcance. Né? E que o Senhor nos dê discernimento, então, para entender isso, para entender esse texto simples, mas com tanta profundidade. Tá? Então o texto diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende um candeeiro e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, percebemos nessa ilustração, né, simples, que há um significado enorme no nosso contexto. Né? Nós precisamos ter uma essência, essa essência, então, para que as pessoas possam ver e sentir a nossa presença. E com isso, glorificarem a Deus. Né? É muito claro, é muito brilhante essa sabedoria de Cristo Jesus. Todo mundo conhece o sal e a luz. Eles se encontram praticamente em todas as casas do mundo. Jesus conhecia a sua utilidade prática. Então é fantástico olharmos para Jesus, meus queridos, e ver isso assim. Jesus ele vai dar ensinamentos, ele nos ensina com coisas do cotidiano, coisas que têm a ver conosco. Como ele vai falar nesse sermão, ele vai falar das preocupações que nós não devemos ter as preocupações que temos pela nossa vida, né? Ele fala assim, não andeis ansiosos. Aí ele vai comparar ao passarinho, ao lírio do campo, coisas pertinentes a nós, né? Coisas que nós conhecemos. Então, os ensinamentos de Jesus têm a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com questões muito nossas. E essa questão do sal e da luz a gente usa todos os dias. Né? Para dar sabor à nossa comida, a gente precisa de sal. Né? Você percebe logo quando você está se alimentando e está faltando sal.
A gente chama de insosso, né? A Bíblia está insossa, precisa de sal. A gente vai lá e acrescenta sal e dá sabor. Né? Então, Jesus nos chama para dar sabor a este mundo. Né? E quando a gente precisa fazer as coisas, principalmente à noite, porque à noite reina a escuridão, né? Nós precisamos acender a luz. Se a gente não acender a luz, a gente não consegue fazer as coisas dos nossos afazeres. Né? Então é muito prático isso. E eu louvo a Deus por essa praticidade. E pela sabedoria contida nessa mensagem. Essas foram, portanto, as imagens que Jesus usou mais tarde para mostrar a influência que ela esperava de seus discípulos exercessem na sociedade humana. Pelo menos 4 verdades não podem ser esquecidas. Tá? Nós vamos trabalhar com 4 princípios. Em primeiro lugar, os cristãos são fundamentalmente diferentes dos não cristãos. Ou pelo menos deveriam ser. Tá? Então nós temos uma identidade que nos referimos a Jesus. Né? Nos remete a Cristo. Tá? E isso identifica. Tá? Nós somos diferentes daqueles que não são. Isso não significa que nós não o respeitamos. Respeitamos todos, né? Mesmo os não cristãos, mas nós temos uma diferença. Né? Nós temos que deixar claro isso. A nossa diferença é que nós somos seguidores e discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos abrir mão disso e precisamos deixar claro para que as pessoas entendam também o nosso posicionamento. O mundo é escuro. Jesus explica, vocês devem ser a sua luz. O mundo está se decompondo. Vocês, porém, devem ser o sal e impedir que ele apodreça. Deus chama do mundo um povo para si mesmo. E a vocação para o seu povo vai ser santo ou diferente. Sede santos, ele diz sempre, porque eu sou santo. Essa questão de mundo, né? Tem um escritor, se não me engano foi o Ralph Cavalcante, ele diz assim, mundanos graças a Deus. Né? No sentido que nós pertencemos a este mundo, nós vivemos neste mundo, nós não somos alienígenas, não moramos fora desse planeta Terra. Então a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Né? O que quer dizer? Que Deus amou as pessoas deste mundo. Então nós estamos inseridos neste mundo, né, com um propósito. Né? E como Jesus, então, se envolveu com as pessoas deste mundo e amou este mundo para salvá-lo, nós somos apenas a ponte, né? Nós somos o instrumento de Deus para mostrar isso. Né? Nós somos diferentes porque Jesus nos faz ser diferentes. Né? Nós somos separados no sentido de que nós não compactuamos com os princípios que regem este mundo, que são princípios contrários à palavra de Deus. Por isso que as pessoas andam tão perdidas, tão em busca de algo que faça significado para suas vidas. E nós temos essa palavra, nós temos essa proposta, nós temos esse conteúdo, né, que pode dar sabor, pode dar significado para a vida das pessoas. Então nós precisamos ser agentes de Deus para isso. Né? Entendemos que a nossa missão é fazer diferença. Ele nos chama a fazer diferença, sendo pessoas diferentes. Tá? As pessoas, não adianta ficar todos no escuro e não saber para onde vai. Então, quando assim, acende a luz mostra o caminho. Então, nós temos essa responsabilidade de mostrar o caminho. Né? De ser luz nos questionamentos das pessoas. Né? As pessoas estão buscando constantemente salvação para suas almas. Né? Por que devo ser salvo? Nós temos a resposta. Né? Nós precisamos ter a resposta para essas perguntas pertinentes às pessoas. Né? Salvação para quê? Né? Nós precisamos mostrar que elas estão perdidas, que só existe um único caminho, que é Jesus Cristo, e que Jesus Cristo veio reconciliar o homem com Deus, porque o homem está afastado desse Deus e nós temos a resposta para isso. Né? Então até tem uma denominação que chama Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Aí alguém pode perguntar, tá, mas para qual pergunta? Nós só vamos saber a pergunta, os questionamentos, se estivermos inseridos, se estivermos envolvidos com pessoas. Então nós precisamos estar atentos àquilo que as pessoas estão dizendo, o que a sociedade está dizendo ao nosso redor, para que possamos responder. Temos que buscar a sabedoria de Deus para responder esses questionamentos. E eu creio que Cristo nos dá esse discernimento, nos dá essa sabedoria.
Segundo, os cristãos devem impregnar a sociedade não cristã. Embora os cristãos sejam ou devem ser moral e espiritualmente distintos dos não cristãos, eles não devem se isolar, evitar contato socialmente. Pelo contrário, sua luz deve brilhar nas trevas e o sol penetrar a carne em estado de putrefação. Tá? Então, é bem aquela, essa ilustração vai mostrar isso. Você não pode pegar o sal e deixar longe do alimento. Você precisa inserir esse sal no alimento. Precisa misturar com o alimento para que possa ter sabor. Da mesma forma, nós precisamos nos misturar com as pessoas, com a sociedade, para que possamos influenciá-la. Novamente, somos diferentes porque temos uma fé diferente das demais, temos um posicionamento em relação aos princípios e valores das Escrituras, da Palavra de Deus, mas se nós não estivermos inseridos, nos relacionando com pessoas, as pessoas não saberão desses nossos princípios. Elas precisam saber. Então, eu vejo bem isso. Assim, nós tivemos essa questão voltarmos para a nossa missão de fazer discípulos, e temos uma missão de ir fazer e se envolver com pessoas, ao ponto de influenciá-las para Cristo. Infelizmente, tem pessoas do nosso meio cristão, que quando então buscam essa influência, buscam se misturar com pessoas, se envolverem com outras pessoas, infelizmente se perdem nos seus princípios, seus valores. Eu particularmente acredito que essa pessoa não entendeu nada. Ela se perdeu, ela deixou se envolver com princípios e continuou na prática desses princípios contrários à palavra de Deus, porque você pode até cometer um erro, mas voltar para Deus e pedir perdão, e nós temos Jesus nos perdoa, a gente tem isso nas Escrituras, mas tem pessoas que não conseguem mais voltar. Elas estão inseridas ao ponto de não voltar, de não mais saberem quem elas são. Então, na minha concepção, é que essa pessoa, mesmo estando conosco, mesmo por um bom tempo professando a fé cristã, ela não entendeu. Ela não entendeu, ou melhor dizendo, ela não se converteu. Ela não mudou a mente, ela não houve a metanoia, a salvação. Então ela deixou-se influenciar e se afasta. E a nossa oração é que ela volte para Deus, que ela reconheça e que haja uma salvação genuína. Então, isso não nos deve de forma alguma nos afastar, queridos. A minha experiência também, uns anos trabalhando com jovens, e nós estamos todos jovens, então nós tínhamos uma prática que era o culto dos jovens no sábado à noite, e programações referentes aos jovens. E tinha pais que realmente me procuravam para perguntar: não vai ter mais programação durante a semana, porque eu gostaria que meu filho estivesse na igreja, não estivesse fora da igreja e tal. E aí eu sempre disse para esse pai: não é, aqui é só um momento de comunhão, a gente está junto, é bom, é fantástico estarmos juntos. Mas eu quero preparar seu filho para fora. Quanto mais fora estiver, melhor. Desde que ele tenha os princípios da palavra de Deus. Então eu preciso que esse jovem, dentro do contexto universitário, volto a dizer sobre o contexto universitário, que é tão temido hoje, pela própria filosofia que reina dentro de uma universidade, nós precisamos ser luz lá. Então o jovem cristão, que está conosco lá nos cultos dos jovens, frequenta a sua igreja, ele precisa estar sendo capacitado, instruído nas Escrituras, no conhecimento de Deus, para sair de lá e ser luz e ser sal dentro de uma universidade, influenciar a sua universidade, influenciar o seu local de trabalho. Dá para entender, gente? Não é tirá-los de lá, não é afastá-los de lá. Pelo contrário, é capacitá-los para que eles sempre sejam instrumento de Deus nesses lugares. Eu não consigo desassociar isso das Escrituras. Creio que Deus nos chama justamente para isso. Se há uma dificuldade, se há, e realmente há dificuldade de estarmos inseridos em determinadas situações, que possamos juntos capacitá-lo. Sermos o suporte em oração, suporte em aconselhamento, suporte em ser um bom ouvido, um ombro amigo. Aí sim, nós como cristãos devemos estar juntos, sendo suporte, sendo bênção na vida do próximo, do nosso próximo, para que ele possa ter condições, condições emocionais
e espirituais de estar envolvidos e inseridos dentro do contexto que ele vive. Tá? Então, se isolar, né, desses contextos e colocarmos dentro de uma espiritualidade, né, da igreja, das programações, das atividades da igreja, e é ruim. Não tem nada a ver com isso de fazer discípulos. Vão e façam discípulos, não tem a ver com isso. Né? Você não pode sair, você não pode... há uma ação, né? Você não é um ser estático. Jesus não chama para fazer um grupo e ser um grupo estático. Não, ele é um grupo em movimento. Né? É um corpo em movimento. Então nós, como discípulos de Jesus, estamos sempre em movimento. Né? Com uma ação muito clara de influenciar. A lâmpada não pode produzir efeito algum se for colocada debaixo da cama ou sobre uma tigela. Também o sal de nada adianta se continuar dentro do saleiro. Né? Isso é muito claro. Né? Se eu tenho sal na cozinha e não uso, não adianta nada. Para que eu tenho sal? Vou comer comida insossa e não vai servir para nada. Né? Se eu quero que minha casa esteja uma casa iluminada à noite, se eu não acender a lâmpada, não vai funcionar para nada. Tá? Os cristãos, semelhantemente, ao invés de afastar-se da sociedade, retirando-se para um lugar onde não conseguem enfrentá-la, devem mergulhar nela, né? Estar inserida nela, em vez de se afastar. Eu reforço que devem realmente buscar estar inserido. Terceiro, os cristãos podem influenciar a sociedade não cristã. Tá? Os cristãos podem impedir a deterioração social e a dissipar a escuridão do mal. William Temple escreve sobre o penetrante adoçamento da vida de todos os relacionamentos humanos por parte daqueles que carregam consigo um pouco da mente de Cristo. Né? Então nós carregamos isso, anda conosco, nós somos o bom perfume de Cristo, né? Para que as pessoas possam sentir. Então, assim, queridos, é muito claro também, as pessoas precisam sentir a nossa presença, sentir o nosso olhar, o nosso falar, o nosso toque. As pessoas... nós temos essa incumbência de fazer diferença com a simples presença nossa nos lugares que não reinam o Senhor, nos lugares que carecem de Cristo, da palavra de Deus, os lugares que estão na escuridão. Né? A simples presença do cristão tem essa responsabilidade de fazer diferença, né? De ser notado. Né? Nós precisamos ser notados. E não por aspecto físico. Né? Eu nunca consegui me esconder quando estou junto das pessoas por questão de estatura. Mas não é questão de estatura. Né? É questão do meu proceder, né? Do meu agir, ser um agir diferente. Né? E as pessoas perceberem no meu olhar, no meu falar, na forma que eu me comporto, né? As pessoas verem que somos diferentes dos demais. Nós, cristãos, temos o hábito de lamentar a deterioração dos padrões do mundo com um farisaico ar de grande desalento. Criticamos sua violência, desonestidade, imoralidade, desrespeito para com a vida humana e sua ganância material. Né? Então a gente vê isso, a gente percebe isso mesmo. Né? Mas não podemos perceber e ficar comentando sobre isso e achar que somos alheios a isso. Então a gente percebe justamente isso, essa violência, a desonestidade, a imoralidade, o desrespeito com o próximo, né? A ganância, né? Tudo querendo mais e mais, passando por cima de pessoas, né? A falta de ética. Nós percebemos isso à nossa volta, mas isso tem a ver conosco. Né? Então nós precisamos entender, aumenta a nossa responsabilidade quando percebemos essas situações. É isso que Jesus nos capacita. Olha, é contigo. Eu te dei o privilégio de você poder ter influência, né, autoridade na vida dessas pessoas, porque vocês carregam a minha autoridade. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam. Quer dizer, ele nos dá a autoridade dele para ir e fazer. O mundo está se fundando cada vez mais. Dizemos de quem é a culpa? Né? De quem é a culpa disso? Vamos colocar as coisas da seguinte maneira. Se a casa ficar escura ao cair da noite, não faz sentido alguém culpar a casa, pois é isso que normalmente acontece quando o sol se vai. A pergunta a fazer é: onde está a luz? Onde está a igreja?
Porque o sal e a luz de Jesus Cristo não estão impregnando e transformando a sociedade. Então é bem claro, né, que se a tua casa, você entrar na sua casa à noite, né, você sair durante o dia e chegou à noite e está tudo escuro, a sua casa está escura. Você não pode culpar a casa por estar escura. Né? Você tem que ter uma ação. Qual é a ação que você faz? Você acende a luz. Né? Então nós encontramos um mundo escuro, ausente da presença de Deus, ausente dos princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos acender a luz. Nós precisamos ser essa luz, né? E não culpar do mundo por estar no escuro, por estar vivendo nessa deterioração. Né? Nós temos essa responsabilidade. Isso é fantástico. Então, quando a gente fala onde está a luz, onde está a igreja, entendemos, a igreja tem que estar aqui presente. Né? Nós, como corpo de Cristo, temos que estar presente e acendendo as lâmpadas. Né? Acendendo a luz. O tempo inteiro acendendo a luz. Né? A própria igreja local, ela está inserida dentro de um contexto onde ela precisa acender a luz. Né? É claro isso, que é muito claro isso. Né? Uma igreja local, a comunidade à sua volta precisa saber que ali há um povo diferente. Ali há um ajuntamento de pessoas que pensam diferente, que são pessoas que buscam a Deus. Né? Ali a luz está acesa. Quando uma igreja local ela passa desapercebida da sociedade que está inserida, algo está errado com isso. Não é com os princípios da palavra de Deus. Tá? Não é com os princípios, nem com os ensinamentos da palavra de Deus, que deixa bem claro que nós devemos ser a luz deve estar acesa. Ela deve ser percebida. Né? Uma igreja local precisa ser percebida pelas pessoas que estão à sua volta, que ali há um povo que busca a Deus. Ok? Jesus disse que nós tínhamos que ser o sal e a luz do mundo. Portanto, se a escuridão e a decomposição existem, a tarefa é nossa. E temos que assumir a responsabilidade. Tá? Responsabilidade é nossa, queridos. Mesmo. Não ache que não é. Né? Se você um dia pensou que você não tinha nada a ver com isso, né? E de repente depositou essa responsabilidade para a sua igreja, né? A igreja como instituição, você não entendeu ainda que você é a igreja, que você é o corpo de Cristo, que você é ímpar, você tem a responsabilidade de fazer a diferença. E nós, como corpo, também, de juntos, proporcionamos a mensagem de Jesus, né? A salvação a este mundo. Tá? Então, a responsabilidade é toda nossa, queridos. Em quarto lugar, os cristãos devem manter a sua característica distintiva. Por um lado, temos que saturar a sociedade não cristã e nos imergir na vida do mundo. Por outro lado, ao fazermos isso, precisamos evitar misturar-se com o mundo. Né? Então, novamente, estarmos inseridos, imergidos no contexto social, na sociedade que nós estamos vivendo, é para nos posicionarmos. Tá? Não é para estarmos lá apenas como grupo, como ajuntamento de pessoas, sem fazer diferença. Tá? Nós devemos nos misturar, mas não compactuar com os princípios do mundo, com os valores do mundo. Isso é muito claro. Muito claro. Nós temos nossa característica e a nossa característica é distinta desses princípios, desses valores. Muito claro. Tá? Nós precisamos ficar claro isso. Porque se a gente não tem claro esse tipo de princípio, gente, temos que conservar a nossa convicção cristã, nossos valores, nossos padrões e estilo de vida. Mateus 6,8. Não sejam iguais a eles. Ao invés disso, ele nos conclama a uma lealdade ainda maior, a do coração, a um amor ainda mais amplo, mesmo pelos inimigos, a uma devoção mais profunda, a de filhos que se aproximam do Pai, e uma ambição muito mais nobre, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, se nós olharmos no contexto do Sermão da Montanha, a gente vê isso. Jesus vai falando isso, não seja como os pagãos, não seja como eles, né? Sejam diferentes.
Tá? Então, quando a gente mostra lealdade, a nossa lealdade é de coração. Quando mostramos amor, é pelos nossos inimigos, pelo nosso próximo e pelos nossos inimigos. Né? A devoção a filhos que se aproximam do Pai. A ambição é buscar o reino de Deus, como em primeiro lugar na sua vida. Então, são coisas distintas, claras e que está percebido, assim, muito claras para nós. Né? Então, puxa vida, se isso está claro para mim e para você, nós carregamos esses valores, nós temos convicção deles, nós temos a nossa mentalidade cristã, ela está ciente, né? Nós estamos cientes de quem nós somos, por isso que o tema fala sobre mentalidade. Não temos que temer nada, né? Não temos que temer de estar envolvidos e nos posicionarmos na sociedade, né? Misturados com a sociedade. Tá? A Bíblia tem um salmo que fala assim: não se associeis com os pagãos. Tal. Associar é fazer o que eles fazem, tá? No contexto lá de Salmos. Não é fazer o que eles fazem. Nós estamos juntos e inseridos sem fazer o que eles fazem. E é possível isso. Tá? É possível isso. É muito claro com Jesus. Jesus ele entra na casa de pecadores, né? A gente vê isso também, come na mesa com pecadores e não é um pecador. Pelo contrário, Jesus então ele senta com pecadores, a religiosidade, os religiosos questionam, né? Porque ele está sentado e come e bebe com pecadores. Né? Mas Jesus tem um propósito claro de ser luz, de ser influência na vida das pessoas. Tanto é que foi influência na vida das pessoas. Houve conversões com isso, arrependimento. Mas Jesus não se eximia disso. Ele estava o tempo inteiro buscando estar junto com pessoas. E pessoas pecadoras. Pessoas que eram conhecidas, né, dentro do seu contexto, com pessoas que tinham práticas não cristãs. Né, práticas contrárias à vontade de Deus. Mas Jesus não se ausentou dessas pessoas, pelo contrário. Ele foi ao encontro dessas pessoas, queridos. Jesus foi ao encontro para transformar a vida dessas pessoas. E nem todos foram transformados. Tem pessoas que não quiseram essa transformação. Mas Jesus estava disposto a curá-las e a abençoá-las e a ensiná-las o tempo inteiro. E é isso que ele nos passa, né? Essa motivação que ele nos passa de estarmos também buscando esses relacionamentos, buscando no nosso dia a dia, no nosso projeto de vida, incluir pessoas no trabalho, no estudo, nos nossos familiares, no contexto familiar. Né? Então, mesmo que... E no contexto familiar ele é bem ímpio. Ele não fala para a gente ficar... vamos lá. Jesus não fala para a gente estar lá com uma máscara, né? com uma capa, uma coisa diferente. Não. Vá estar junto com essas pessoas, vai se misturar, vai se seguir sendo você mesmo. Não é? Se você acha que você tem algum palavreado, alguma questão que precisa ser trabalhada, trabalhe você com Deus. Restaure isso na sua vida e vá como você mesmo é. Se você é um brincalhão, se você é introvertido, se você é extrovertido, as suas características pessoais são suas. E seja a mesma pessoa na sua casa, seja a mesma pessoa na sua igreja, seja a mesma pessoa no lugar de trabalho, seja você mesmo no lugar que você estuda, seja você mesmo. Esse é o grande barato da coisa. Assim. Quantas vezes a gente vê isso? Né? A pessoa, então, ela está num contexto então, de uma igreja, numa instituição local, e lá ela se comporta totalmente diferente, toda cometida, e de repente você vê ela toda solta fora. Não, gente. Não. Seja você. E se você fez alguma coisa de errado lá nesse contexto, percebeu isso, quem vai nos mostrar isso é o Espírito Santo de Deus. É assim comigo, eu creio que é assim com você também. Se nós estamos lá juntos, lá, de repente a música, os palavreados, as coisas nos influenciarem, e podem nos influenciar assim, nós precisamos ter essa noção que, somos influenciados, mas podemos fazer a diferença. Peraí. Fiz errado? Senhor, me ajuda. Eu não quero agir dessa forma. Me ajuda a me comportar. Me ajuda a discernir as pessoas, né? Nós precisamos buscar esse discernimento, né? O Paulo deixa claro isso. Paulo se misturou com todos, com judeus, com gentios.
A Bíblia fala que ele fez tudo para com todos para salvar alguns. Então, se ele tivesse que mostrar sabedoria, ele mostrava. Se ele tivesse que mostrar menos sabedoria nas palavras, ele colocava no mais coloquial. Ele mudava o seu linguajar, até mesmo a forma de lidar com as coisas, porque ele queria influenciar. O intuito todo de Paulo era influenciar pessoas. Tá? Então, nós temos essa capacidade de nos amoldar ali, né, nos contextos que estamos inseridos, que vamos buscar estar inseridos, para salvar pessoas, para levar as pessoas para Jesus. Tá? Então, nossos valores estão conosco, estão conosco. Tá? Do jeitão que a gente ele anda conosco para sempre. Vamos lá, por último, queridos. Somente depois que escolhemos e seguimos o seu caminho, é que o nosso sal passa a conservar o seu sabor. Nossa luz começa a brilhar. Nós nos tornamos, de fato, suas testemunhas e seus servos e passamos a exercer uma influência integral na sociedade. Este propósito e essa expectativa deveriam ser suficientes para superar nosso senso de alienação. Né? É isso. Assim, se estamos nos sentindo alienados, que toda essa mensagem dessa manhã, que todo esse ensinamento trazido por Jesus Cristo, né, através da sua palavra, possa reverter esse pensamento. Né? Que daqui para frente a gente possa olhar para o que está à nossa volta e não ser alheios, mas sim influentes, né? Causando impacto, o impacto da luz de Cristo, né? Dos valores de Cristo, da mente de Cristo que nós possuímos. Que assim seja, meus queridos. Que Deus, então, abençoe a todos. Que Deus nos dê sabedoria, ousadia, e que nossos planos, nossos planejamentos de vida possam ser planejamentos voltados para fora. Para fora. Né? Nós temos nossa profissão, nós temos Deus nos dá sabedoria para que possamos realmente ser um instrumento de Deus. Então, eu peço que Deus abençoe todos vocês que participaram do chat. Né? Obrigado pela participação. Todos aqueles que estão nos ouvindo também nessa manhã. Que essa mensagem possa ser uma mensagem clara. A intenção é que ela possa ser clara, ser objetiva e que possa fazer diferença na minha vida, na sua vida. Né? Que possamos realmente ser luz, possamos ser sal da terra. Né? E que Deus nos capacite. Então, tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê ousadia em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Obrigado pela participação. Louvado seja o nosso Deus, continua sendo. Amém.